tarde. Começamos mais uma live neste sábado, às 16 horas, horário de sempre, né? É a nossa 11ª live, para a gente conversar, então, sobre disciplina positiva e comunicação não violenta. Então, hoje a nossa convidada é a psicóloga Karen Engelke. A gente vai esperar um pouquinho, né? Todo mundo receber esse convite, já vamos chamar ela para a gente começar nosso bate-papo de hoje, que vai estar muito interessante. Temos muitas informações sobre esse tema, né? É um tema muito vasto, que acredito que até vai faltar tempo. A gente vai ter que pensar numa segunda live aí para conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que é muito interessante, né? Tem muitos pais interessados nesse assunto, não só para conversar e colocar isso em prática com os próprios filhos, como na família, né? Em vários casos dá para aplicar a comunicação não violenta e a disciplina positiva, inclusive no trabalho, né? Em vários lugares a gente pode estar aplicando. Então, para isso, a gente vai convidar a Karen para conversar sobre esse assunto. Enquanto ela não chega, ela até chegou agora, eu só vou fixar aqui antes o nosso assunto para todo mundo saber de que se trata, para não precisar estar falando toda hora, né? E a gente já vai chamar a Karen para conversar com ela. A Karen é a primeira live dela, então ela tá um pouquinho nervosa, mas nada que passe, porque eu falei para ela que é um bate-papo, uma coisa bem tranquila, né? Então vai dar tudo certo. Ah, eu tava colocando aqui, acabei tirando aqui, comunicação positiva, disciplina positiva e comunicação não violenta. Publico, fixo o comentário, fixado. Vamos chamar a Karen, então, que o tempo voa. A gente só tem 1 hora e muito assunto para conversar hoje. Já estamos convidando a Karen. Vamos lá, só esperar a aceitação dela. Tá entrando? Olá! Boa tarde! Oi, Tudo bem? Ai, que lindo tudo esse bem, cenário! Keca? Bem colorido. É, Enquanto eu estou buscando uma luz aqui, ó, tentando a ring light, tá uma escuridão na minha sala. Ah, melhorou ah, aqui. Só que tá reflexo tá, no olho, ó. óculos é sempre, né? Mas É, aqui pra não, mim tá travado a minha, pra ti tá, eu tô me mexendo aí ou não? eu tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô escutando bem. Você tá me escutando bem também? Eu tô te escutando Isso que é bem. interessante. Nem que tu veja depois da gravação Só, pra tu te ver. Mas a gente tá te é, vendo bem, tá conversando bem. Tô tá nubladão, bem. né? Tô com Vou a ficar sala travada escura, ali então. assim. É, de repente é a É, internet, daqui a pouco tu te enxerga de novo. Acho que já vai melhorando. tá, tá. Tu Então, só vai Karen, me muito. dizendo então se eu tô Sim, aparecendo sim, bem caso ainda. trancar, eu te aviso. Se tiver que chamar de novo, a gente Tá, chama, que a gente tranca tudo e a gente tem que refazer. tá É bem. triste, mas a gente volta É assim. nessa estaca zero. Eu perdi uma live já, assim, não consegui, meu computador, meu celular travou, não gravou, fiquei tão triste. Mas Ah, que paciência. sacanagem. É, Karen, acontece. primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite, estou muito Ah, feliz, imagina. Eu que agradeço o porque é convite. um assunto muito importante, né? Que muitas mães, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu não sei se eu cheguei a te comentar, e a gente Uhum. ali conversa sobre vários assuntos, e quando eu comecei as lives, eu perguntei, qual assunto? Aí digamos que um dos primeiros, assim, foi esse, né? Eu não, vou conseguir com a Karen, vamos agendar com ela que a gente vai conseguir. Então, Ah, agradecer que pela tua bom. disponibilidade, pelo teu carinho de Uhum. sempre, e Ah, agora a gente imagina. começa um pouquinho devagarinho, mas tentando dar uma apressada, porque 1 hora passa voando. Esse bate-papo tu vai ver que é ótimo por causa disso. As pessoas vão interagindo. Queria agradecer a todo mundo também que entrou na live e está entrando. Acenei para alguns ali que entraram. Se tiver algum que tu Uhum. identifique aí, cara, que tu conheça, vai falando os nomes aí também, fica à Tá, vontade. pode Sempre manda deixar. beijo, abraço. E vai lendo É, os comentários e eu vou pedir o pessoal interagir bastante, porque hoje o assunto é aham. bem. É, Pode isso que eu ia falar. pedir também. É, as pessoas que estão entrando tá passando aqui para mim, só que eu tô travada, mas tá, ok, tá tranquilo, Sim, mas vamos aí lá. qualquer coisa eu vou lendo para ti também. Tá, Então, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, que tem várias pessoas que vão descobrindo, né, as lives e vão entrando. Meu nome é Raquel, sou mãe de 2 meninas e jornalista, por isso também desse tema da maternidade, né, que eu acabei me encantando com os temas na segunda gestação, porque na primeira gestação foi tudo tão tranquilo que eu não precisei ler nada, né? Então, a Alice veio para derrubar normal. tudo e eu ter que ler tudo. Então, nunca uma gestação é igual a outra, né? A gente sabe. E, então, eu já tenho esse projeto, né, que já está acontecendo desde o início de junho, e a nossa 11ª live, todo sábado às 10 horas.
que eu chamei para uma maternidade mais leve para fazer isso, né? Fazer com que as mães se sintam mais próximas de assuntos, às vezes, que são tão tabu, tão mito, ou não, é difícil, eu não vou nem encarar porque é muito difícil, deixa assim, não vou mexer, né? Então, a Uhum. ideia é trazer esses assuntos à tona, né? E conversar num bate-papo bem leve, até às vezes eu dou umas risadas de umas coisas bem difíceis, porque é assim que eu acho que a gente tem que levar a maternidade, né? Porque Tem senão a que gente deixar mais começa leve, né? a Senão. pirar. Então, esse projeto nasceu com esse propósito, sempre conversando com um profissional de alguma área, diferente do meu Uhum. grupo do WhatsApp, que só são mães, né? Que a gente fica ali dando esse apoio, tem essa troca. E hoje a gente está trazendo, então, a Karen Enge, porque é psicóloga infantil há 18 anos, e mãe da Bruna e do Caio. Então, além da teoria, ela tem na prática mesmo como consegue ou não colocar algumas coisas, né? E também comentar aqui que a gente estava até conversando hoje, antes da gente entrar na live, que a Karen também ela ministra palestras em escolas, acredito que agora esteja um pouco parado, né? Não Sim, sei se está sim. fazendo alguma coisa à distância. Não, E atua não. também como colaboradora junto às varas de família de Rio Grande, realizando perícias com crianças. Então, um trabalho Uhum. Que tá maravilhoso, né? voltando agora também. Ah, coisa É. boa. Então já Teve está parado. voltando a acontecer, né? Tá, tá. Então, a gente vai deixando o espaço livre para quem já quiser fazer alguma pergunta. Peço até desculpa se acontecer de eu não ver algumas, porque a gente tem um guia aqui que são umas perguntas para tentar fazer com que o nosso tema entre num início, meio e fim, né? Porque às vezes o tempo voa e a gente acaba se perdendo. Então, se a gente não conseguir responder alguém, a gente responde depois de alguma forma. Uhum. E vamos E eu falo começar, bastante, então. né? Depois E que eu eu começo também, a quando vê, falar, a gente vai falando, não e aí acaba faço as mais, né? perguntas. É. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa nessa abertura ou a gente já segue para as perguntas, fica à vontade. Não, não, acho que de abertura era isso A mesmo, podemos apresentação, seguir. né? Uhum. Então, assim, a gente pode começar com uma pergunta bem teórica de conceito, que de repente as pessoas até querem aplicar, mas não sabem o que que significa, né? De uma forma Sim. resumida. O que que seria disciplina positiva e incluir agora também, para a gente pelo menos tocar nesse assunto no início, da comunicação não violenta, porque a gente acabou fazendo um roteiro que o assunto é tão extenso que a gente, quando foi É perceber na muita cara, coisa. não tinha comunicação não É, violenta. Então, dá uma é. resumida para nós em termos de conceito, assim, para as pessoas já saberem do que se trata a live desde o início. Tudo contigo. Tá, então, a comunicação, a disciplina positiva, na verdade, elas têm muito a ver uma com a outra, assim, né? No sentido de respeito mútuo. Mas primeiro eu vou colocar mais a respeito da disciplina positiva nessa questão mais teórica, assim. Sim. A disciplina positiva, ela deriva de uma filosofia que é lá de 1920. Para nós ela é muito nova, né? Mas a filosofia que segue a disciplina positiva, ela é bem antiga, ela é contemporânea ao Freud lá, né? E então também era um austríaco e que colocou tudo isso assim, toda para a época era muito diferente porque ele defendia essa questão de igualdade, né? Essa questão de respeito e não um manda e o outro obedece. Mas claro, era Uhum. outro tempo, né? Então isso tudo foi sendo desenvolvido e ali pelos anos 80 é que veio com tudo, assim, veio mais foi mais estudada e começou a ser mais aplicada. Para nós, Sim. ela ainda é mais nova, né? Tanto que a gente está recém colocando sobre ela, né? Mas ela já é Sim, eu usada há até ia mais te tempo. comentar. Claro que eu não sou tão velha assim dessa época de quando iniciou, mas eu escuto mais, tipo, sei lá, desde o ano passado. Não Agora, sei se é né? porque eu comecei a ler sobre o assunto também, mas para mim pareceu ser algo Para explorado nós agora, né? aqui no Brasil é mais explorado agora, né? Ela nos Estados Unidos ela é muito forte, principalmente na Califórnia, ela é muito usada em questão mais com adolescente também, né? Em todas as Sim. idades, mas mais com adolescente. E agora vocês vão entender por quê. A disciplina positiva, ela preza por uma questão, bem isso, assim, bem de respeito mútuo, não é um manda e o outro obedece. Ela é uma questão mais de trazer a empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, né? E só que não é por isso que é uma. Porque falando assim, que é de igual para igual, parece que então existe uma permissividade, né? Então eu posso deixar o meu filho fazer tudo. Não, não é isso. Existem regras a seguir, só que essas regras elas são colocadas
elas são combinadas, são combinações, Uhum. né? Elas não são Contratos, não nem são é contratos. contratos, exato, nem é chamado de regra exatamente por isso, né? Dentro da disciplina positiva, tanto em casa quanto na escola, né? Claro, são reuniões diferentes, mas falando em casa, são reuniões de família que chamam, né? Sim, Então vamos fazer uma reunião de família. E aí, nessa reunião é colocado, é pensado, bom, o que a gente precisa ver? O que eu não estou fazendo bem? Eu, mãe, né? O que vocês acham que eu não estou fazendo bem e que eu preciso melhorar como mãe? E aí vão colocar, mãe, eu acho que tu fica muito tempo no celular, ou eu acho que tu grita muito, eu acho, né? E aí vão colocando, bom, então, vamos pensar juntos como é que eu posso fazer para ser diferente, o que vocês podem me ótimo. ajudar, né? Então, existe essa cooperação, né? Não é, eu não vou fazer sozinha, eu vou fazer com a ajuda de vocês. E aí um filho, né? Então vamos, o que eu acho que pode mudar e o que o irmão ou o pai, né? Quem participa da família, Sim, do dia a dia, acham que pode mudar. Eu acho que ela fica muito tempo também no celular. Né? Então tá, então vamos, a partir de tudo isso, vamos estipular regras que vão ser seguidas a partir de agora, né? Que são esses combinados. Como é que a gente pode fazer? Então, o que vocês acham? Tá bom 2 horas por dia no celular? Ou, né, enfim, vão sendo combinados, não é imposto. Né? É sim, claro que sim. algumas vezes vai acontecer e poderia, né? Se, digamos assim, vou dar o exemplo da Bruna, tá? Digamos que eu perguntasse e a Bruna me dissesse, mãe, eu acho que eu preciso de 6 horas por dia no celular, né? E que pode Aí te dá acontecer. risada, né? Te dá risada. Mas tá bem, é o que ela acha, né? Que Sim, para sim, ela é ela legal. não Eu quer dizer que perguntei. seja o que vai ser resolvido, né? Mas tu perguntou, tu deu a Exatamente. chance para ela expor as ideias dela. Isso é ótimo. Exato, e como eu Ela vai se perguntei, né? posicionar, né? Exatamente. E aí, o que diz a disciplina positiva é que a gente deve colocar, a partir dessas 6 horas que ela acha, eu vou colocar o tempo que eu acho, e aí nós vamos somar tudo isso e dividir por 2 e chegar num tempo, né? Falando E dessa ver questão se do o tempo celular. vai ser 24 horas no dia, né? Porque de repente vai ser bem mais. É que, claro, que de acordo, por isso que, assim, na verdade, a resolução continua sendo minha, né, entre aspas, Sim, porque sim. aí, de acordo com o tempo que ela colocou, aí eu vou ter que colocar, então, se ela colocou muito tempo, eu vou colocar, então, 10 minutos por dia, pra gente somar os dois, dividir e Mas é dar um até ótimo tempo. para a criança também ter noção de organização, planejamento. É muito mais do que Exatamente. só educar e trocar, né? E a Muito questão mais. é essa, porque quando a criança faz parte do que vai, do que está sendo combinado, não está sendo imposto, está sendo combinado, e ela fazendo parte disso, ela se sente, primeiro, que muito mais pertencente a esse grupo familiar, né? E aí, quando as combinações acontecem na escola também, né? Mas ela se sente pertencendo a esse grupo e a responsabilidade acaba sendo também maior, né? Porque Sim, não é segura, só. voz ativa, vai maliciar, né? Exatamente. Confiança. Olha que E a legal. vontade de seguir o que foi combinado é muito maior também. Nós também, Sim, né? sim. Se o chefe diz, te impõe, né? Tu tem que fazer assim, 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 é diferente de tu combinar junto, bom, de acordo com os meus, com o que eu consigo por dia produzir, né? É assim, assim, assim. Então tá, então Vou vamos me combinar de esforçar, acordo vou entregar. com o que fica bem para os dois lados. Né? Então, E até claro o que que eu aí ia eu vou me comentar no esforçar mais. início, e eu acabei esquecendo, a gente aqui, claro, Hum, está falando no âmbito da maternidade, mas isso se aplica na vida para tudo, né? Para o para trabalho, tudo. contato com o chefe, sei lá, com amigos, né? Com tudo, Uhum, para não uhum. ter Para conflito, né? tudo. Sim, por isso que um dos pilares da disciplina positiva é exatamente esse. Ele é eficaz a longo prazo, né? Não a curto prazo. Claro que as mudanças começam a acontecer em seguida que se começa a trabalhar com ela, mas ela é para o resto da vida. Ela não é como as punições, porque a disciplina positiva tira, né? Ela não aceita as punições, os castigos e as Sim, ameaças, né? Então, funciona punição e ameaça, funciona, mas na hora. Elas não sim, ensinam nada. Né? sim. Então, a longo prazo, o que a disciplina positiva coloca é que a gente ensina essa criança, que, né, adolescente e depois adulto, a ter autodisciplina, a ter responsabilidade, a cooperar,
né? Porque dentro desses combinados também a gente coloca os combinados de quem vai lavar a louça, quem vai. Claro, que de acordo com o A faixa desenvolvimento, com a etária. idade de cada um. Mas também tem isso de cooperação, não é uma coisa imposta, vai lavar ou vai, né? Porque Não é o aquela que a coisa da gente. obrigação de fazer o que não gosta, porque de repente, se tu botar pra criança escolher, tu quer arrumar tua cama ou lavar a louça? Ah, mãe, eu Exatamente. prefiro arrumar a cama porque eu gosto mais. Então tá, vai fazer Uhum, alguma coisa, uhum. né? E vai fazer o que Bem isso, ela sente mais vontade, né? bem E é isso. importante, tu falou que não é em curto prazo, só que, claro, quando se começa, porque é um hábito bem difícil para quem não fez ainda, né? Começar Muito. assim do É muito zero, difícil. dependendo da faixa etária. É, Então, o importante é começar, é ter o start, né? Então, ele a o curto prazo importante é vai começar. desenvolvendo para chegar até, né? E assim, são muitas mudanças, né? Até porque a gente está acostumado com uma educação completamente diferente. E a nossa Sim, tendência sim. é fazer como a gente teve, né? É. Então, claro, que a tendência que a gente tem é de dizer, pô, mas também tu não ajuda em nada, tu não, Parece mais né? fácil, né? Brigar e achando que vai ter uma É, resposta, uma reação mais exatamente. rápida. E E é o aí, que se é tu, de automático, repente, né? e tu, de repente, por exemplo, eu vou começar a aplicar hoje. As gurias não estão acostumadas, né? Elas Não, vão não. aceitar? Como é que elas vão reagir a isso, né? É uma mudança para Isso que eu todo acho que é mundo, assim. legal. A Sim, disciplina sim. positiva ela é bem difícil, né? Eu acho que um lado negativo que tem da disciplina positiva é exatamente esse. Ele é trabalhoso. É muito mais fácil tu continuar com o que tu tinha antes, Sim, né? Que é sim. o que a gente traz de outras gerações, do que a gente mudar, tanto para nós quanto para as crianças, né? Mas as crianças Sim, veem o lado positivo muito mais rápido do que nós, né? Para sim. nós E é aí, por difícil. A gente exemplo, precisa se despir de muitas coisas, né? é E difícil, a para gente já fazer diferente. recebeu essa educação diferente, né? E aí, por Exato. exemplo, em casa, tu vai, de repente, só a mãe é a favor da disciplina positiva. E aí, como é que fica? Não vai andar. Ou a mãe e o pai também são, vamos supor, mas aí vai pra avó. Hein, cara? A questão é Então é toda uma complicada. geração, né? Exatamente. E é muito mais difícil para as avós, com certeza, né? Porque assim como a gente precisa se despir, mas a gente ainda está lidando com uma criança, né? Ou claro que tem pais de adolescentes aqui também, mas ainda é mais para o início, né? Para eles precisam se despir de algo que é muito mais, passou muito mais tempo com eles, né? Sim. Então é mais difícil ainda. E claro que a criança entende também, né? Eles entendem que na minha Uhum. casa funciona desse jeito, na casa da avó, onde geralmente tudo pode, Uhum. né? Não, já Funciona de não outra vou. forma. É. E eles entendem, né? E vai rolando bem, E assim. eles Mas manipulam, né? é Eles sabem. difícil. Manipulam sim, com certeza. Né? E E acho que uma pulando coisa um pouquinho. importante. Pode Mas falar, acho que, pode só falar. para fechar, assim, acho que porque tu entrou nessa parte assim de colocar, tu prefere isso ou aquilo, né? E das estratégias da disciplina positiva também é essa, assim, a gente não coloca, por exemplo, para tomar banho, né? Fulano, vamos tomar banho, não tem uma, né? Vamos também. Tu, agora, né? E a criança fica lá, não, mãe, agora eu vou esperar terminar o desenho. Ah, não, mãe, agora eu tô jogando. E aí, né, o que eu geralmente escuto é, eu chamo 30, 40 vezes e ele Uhum. não vem, né? E claro, então, tu vai continuar chamando 30, 40 vezes se continuar E ele assim. vai continuar não vindo, é. E vai continuar não vindo, e vira um ciclo, né? E vicia. Uhum. Então, o que a disciplina positiva propõe? Realmente tu propõe duas coisas para a criança, né? Mas assim, não tem uma escolha muito ampla, elas são escolhas fechadas. E no máximo duas ali, né? Filho, e no Pra máximo resolver duas. logo. É. Exatamente. Ou Filho, senão, tu queres agora levar para o banho o Homem-Aranha ou o Capitão América? Né? ou É seja, tu isso. já vai pro banho, tu não vai esperar tua Não tem vez. escolha, exatamente. Né? Então, A as Martina é regras muito. continuam. Sim. A Martina é muito da roupa. Mãe, não quero usar essa roupa, já usei, não quero usar. Então tá, Sim. agora vamos lá. Tenho essas duas. Qual que tu quer? E já vou Uhum. botando nela, porque senão já viu, né? É bem Passa o isso, dia é inteiro. bem isso. Até porque, claro, as crianças têm uma roupa ela deve ter uma que ela gosta mais, Ah, mas é de sim. verão e tá no inverno, né? Aham. Então não fecha. E aí tu precisa colocar essas duas, porque aí ela entende que ela tem o poder de escolher, né? Ela Mas pode, não dentro é tudo das minhas imposto, regras. mas dentro do limite que é colocado E fica ainda, meio que né? mascarado isso pra eles, né? Eu acho que eles não percebem que a gente Fica, continua decidindo. Isso é ótimo. fica Mas isso mais até que fácil. idade?
Isso até a pré-adolescência, digamos. Isso sempre, só que claro, que Sempre? Ótimo. muda, né? Claro, porque Sim. o que a disciplina positiva também fala muito é na conexão, que é bem isso, assim, eu preciso me conectar com meu filho. Eu não posso, eu sou eu, tu é tu, e né, a gente E tem muito sempre que da, se a gente conectar. vive muito aquilo de que eu sou mãe, eu sou pai, eu que mando, né? Eu sou mais velha Exatamente, e tu me respeita, né? exatamente, é, né? Tem que acabar com isso, né? E essa conexão, claro que tu te conectar com um bebê é muito mais fácil do que tu te conectar com uma criança mais velha, né? Então essa conexão fica mais tranquila, principalmente ali, mãe e amamentação, e tu conecta muito fácil, tu começa a entender o que a criança quer e responder e tal. A partir do momento que ela chega nos 2 anos ali, no Terrible Two, né? Na adolescência do bebê já muda tudo e daí para frente vai mudando a cada fase, vai sendo cada vez diferente, não digo cada vez mais difícil, mas é É, sempre diferente, né? Então tu é. precisa ir te adaptando. E essa é outra questão que é difícil na disciplina positiva, porque exige um autoconhecimento dos pais, né, de quem vai colocar a disciplina, e além desse autoconhecimento, precisa entender sobre o desenvolvimento para tu saber o que tu pode cobrar da criança e o que tu não pode. E as fases que elas estão passando também, né? Os dois Exatamente. anos. Né? Não é porque de repente não quer, porque é da fase, né? A Porque birra última toda live criança faz. agora, sim, a última live a gente conversou sobre introdução alimentar. E aí a Uhum. gente falava, a criança quando quer comer sempre a mesma coisa, né? E eu ainda falei assim, isso aí é bobagem, porque a Martina também não anda querendo comer nada, já tá bem grande. E ela, não, tem essa fase que eu acho que é bem Sei, quietinha. Até sei. na alimentação. Tem, né? E tem coisas que são É, esperadas mesmo, né? Então, sim. e outra coisa que também fica complicada é que assim, ó, falando nessa fase, por exemplo, de adolescência do bebê, né? Que a gente não. Por que ela é uma fase tão difícil? Porque a criança começa a se impor, né? Então a gente tem um medo dessa fase da criança começar a se impor, de dizer que não, e só que Uhum. no momento em que tu passa a usar a disciplina positiva, tu vai abrir espaço para a criança se impor e quando for adolescente também, né? E a gente Sim, vai já vai precisar acostumando, né? aceitar isso. Só que a gente não está acostumado, né? Porque a É gente verdade, quer é que bem difícil, é. também. A gente acha que é falta de respeito, mas não é. Tu tá Sim, formando é. E como pessoas que assim vão. a criança vai dizer não? Sou eu que tenho que dizer o que ela tem que fazer ou não, sou eu que sei que é melhor para ela, né? Só Exatamente. que quando eu leio muito no assunto, a criança é criança, mas ela é alguém, ela tem que ser Uhum, escutada. uhum, Mas aí, ou é o limite de até onde escutar e fazer as vontades ou os desejos, ou o que é necessidade e o Esse que não é. limite e esse limite é complicado, né? Uma pergunta É, que eu ouço muito também é por que, que as crianças hoje não são como as crianças de antigamente? Né? No sentido de que o pai, principalmente a figura paterna, né, precisava só olhar, não precisava nem falar, né? Era só um aham. olhar e já bastava, né? E hoje as crianças não têm isso porque nós adultos também não somos mais os mesmos, né? A gente também É passou, verdade. a gente antes era uma submissão que, né, nós éramos todos adultos submissos, né? Mesmo antes de nós. E hoje nós não somos mais, a Sim. gente não aceita mais isso. A gente luta pela igualdade, então a gente também tem que aceitar que as crianças vão também querer se impor, não significa que a gente tenha que fazer o que elas querem, né? Não, pelo contrário. Sim, mas são os Mas adultos do futuro, né? elas têm o direito. A própria questão de, não pode escutar que é assunto de adulto, né? Uhum, Não pode é. opinar porque é assunto de adulto, Uhum, uhum, né? mas elas têm o direito de colocar o que elas estão sentindo, né? E a Sim, gente, sim, a sim. partir daí, tem o dever de conversar com elas e de entender por que isso está acontecendo, ou, Uhum. né, a criança está lá triste, e aí, às vezes, a nossa tendência é dizer, não fica triste, isso não é motivo, não tem Não motivo, olha precisa lá, vai brincar com chorar. fulano. Isso é bem comum, Aí né? entra E as aí a gente emoções deixa passar momentos que são perfeitos para trabalhar para isso, né? Do que tu tá conversar, é. sentindo, né? Eu tô triste porque pegaram um brinquedo que eu estava brincando, né? Então vamos ver como é que tu te sentiu. Eu também ficaria triste se pegassem o brinquedo que eu Sim, estava sim. usando, Para ela entender que né? aquilo é normal, né? Exato. E aí então vamos ver como é Que que a aí gente vai volta a resolver. empatia. Né? Porque, claro, a gente aprende empatia.
né? Sim, sim. Eu só vou ter uma criança que consegue ser empática no momento em que eu também sou, eu enquanto mãe, e E a eu gente vê consigo. direitinho, né? A criança que é criada assim, né? Exatamente, tem Eu toda tento uma trabalhar diferença. muito aqui em casa com elas. Eu cheguei a fazer uma pós em coaching, então sempre tudo eu Hum. pergunto. Eu acho ótimo. Tudo eu pergunto, mãe, E posso ir as na respostas são vizinha ótimas, né? às 10 da noite? Aí na primeira vez, Martina, essa hora já tá tarde, não é hora de visita, pará. Segundo dia, mãe, posso ir lá? O que que a gente conversou ontem? Tu lembra? Ah, tá, então tá. Acabou. Uhum, é bem isso. E é ótimo. E, Tu nem e é acredita ótimo. nas respostas Uhum, que tu, ó, uhum. funcionou. É, é bem isso, assim, o Fazer eles relato das pensarem, pessoas né? que o relato das pessoas que começam a usar a disciplina positiva é esse, assim. No começo, claro que contigo, com a Martina, foi mais fácil que foi já no segundo dia, Sim, né? sim. E É, tem, não foi uma tem coisa que ela insistiu, né? mas claro que tem, isso depende muito da personalidade e depende do que está sendo pedido ali, né? Do que está sendo conversado também, para que a aceitação leve mais tempo ou menos tempo. Mas Sim, vai ser aceito. É difícil porque vai insistir e vai. Ai, mãe, sim, mas eu quero ir lá, mas eu tô com saudade, mas, né? Ela sim, poderia ter insistido. Mas a questão é essa, é de estar sempre, da gente ter em mente que isso vai ser melhor para eles para a vida toda, não é agora, é para a é. vida toda, e eu vou continuar fazendo dessa forma, com essas estratégias, porque mais para frente vai E isso é ser. só um exemplo, né? Porque ela aprendeu dessa forma e, de repente, outros assuntos, outras perguntas, Ah, ela já vai sim, pensar automaticamente, porque é uma coisa que tu exatamente. já treina, né? É, Ela não vai é. insistir muito tempo nas coisas que ela sabe Uhum, que eu já não vou deixar, né? Então, ela uhum, fica mais. Fica uhum. um trabalho, ele é mais difícil no início, mas depois ele anda, né? Depois ele flui e depois ela vai entendendo também, né? No momento, até em outras perguntas, porque ela sabe Sim, que ela também precisa pensar, né? Será que dá? Olha, essa hora eu acho que não, né? Ela não não espera vou só a nem resposta tentar. pronta, e ela não espera só o não ou o sim, né? Ela já começa a pensar e que também é um exercício que tem Sim, e que a ser gente feito. para de falar não um pouco também, né? Porque eu acho que a gente se cobra Também, tanto como mãe de tanto não que a gente dá. também, até Então, porque a resposta é uma também. resposta que ela já sabe. Porque a resposta também, tu pode, bem como tu fez, assim, né, como uma pergunta, na verdade, né, também seria no segundo ou no terceiro dia, né, como uma Sim. devolução da pergunta. Filha, já são 10 horas, tu acha que dá para ir lá? Ah, não, mãe, acho que, né, então não é uma resposta não, né, é claro que eles têm Sim, que ter não, mesmo dentro da disciplina sim, sim. positiva. Não, muitas vezes esse não, o que também diz a disciplina positiva é que muitas vezes esse não vem acompanhado de um eu te amo, né? Aham, Eu te amo, mas eu não vou deixar, né? Então sim. tem Ou toda se essa brigou questão de alguma coisa, eu sentimento. briguei contigo, mas eu continuo te amando. Não é isso que vai fazer eu não Exatamente. gostar mais de ti. Porque a gente E pensa, acha, mas a mãe entender tá brigando, não gosta de mim? Aham, e entender que, assim como eu senti raiva da minha mãe também, naquele momento, sentiu de mim. E a Uhum, gente então se uhum. afasta, né? Vamos um para cada lado, e dentro da disciplina Acaba com a positiva, empatia por um momento, porque a gente por um precisa momento, para é. respirar, né? Para se acalmar Uhum. também. E é bom eles entenderem isso também. O adulto também precisa, não é só para eles. Sim, sim, Né? sim, Eu sim. preciso ir para o meu canto e tem famílias que nomeiam esse, né? O cantinho para se acalmar, o cantinho, enfim, eles vão dando nomes assim, né? Eu tenho o Sim. meu e a criança tem o dela. Então, aconteceu alguma coisa, sei lá, brigaram, a criança bateu a porta e né? Não foi legal. Então, vamos dar um tempo. Eu vou pro meu cantinho, tu vai pro teu cantinho, a gente se acalma, respira e aí a gente volta para conversar, né? O Quando tu tempo que tiver for calma. necessário, quando os Uhum. dois estiverem calmos, né? Bom, o que Sim. que aconteceu e da próxima vez como é que a gente pode fazer diferente? Né? Então, da próxima vez eu não quero que chegue no ponto de bater porta e tal, né? Porque Então aí tem tu outras. já dá o limite que quando acontecer ela já sabe o que que vai, o combinado da Exato, próxima vez. Tu não só resolve o exato. momento, mas já vai pro próximo, né? Uhum, é. Ótimo, já adianta Claro isso. que com criança muito pequena isso é muito mais difícil, né? Com criança, os menores ali Uhum. que agem muito pela impulsividade, né? São ainda muito impulsivos, não tem essa capacidade de Sim, pensar. E a gente não pode exigir que uma criança pequena, que ainda não tem cérebro para isso, que consiga pensar antes de agir. Mas a gente pode ir ensinando,
né? E aí, quando eles Sim, sim. conseguirem, eles tiverem essa capacidade para eles, já fica muito mais fácil. E quando tem irmão em casa é melhor ainda, né? Porque se vê o maior, já sabe como é que funciona, já vai pegando a Com manha, certeza, é. né? Isso é Claro bom. que também tem o lado ruim do É, exemplo, tem. muitas vezes tem exemplos que não são legais, mas que também se Sim. aprende com isso, né? E Sim, também dá para esses dias a conversar. Martina tava braba, meio que choramingou, e a Alice viu tudo, né? Eu falei assim, Alice, a Amanda tá chorando por causa disso, disso e disso, né? Explicar, Uhum, conversar com a criança. Porque ela pode exatamente, até não entender tudo, assim, mas ela viu que eu tava preocupada em explicar pra ela. E aí Eu penso aproveitar para muito falar nisso. de sentimentos também, né? A Martina ficou Sim, triste porque eu falei que ela não podia fazer tal coisa, ou ela ficou brava, ou, ela né? fez, Seja qual é isso for aí. o sentimento, né? Aproveitar Mas aquele momento que tu não vai sentar do nada pra dizer, né? não, não é do nada, Ter, né? tem que São ter. esses É. momentos. É, Sim. bem isso. Olha aqui, ó, sabe quanto tempo já passou? É, Olha o teu relógio. não tá... 32 minutos. Meu Ah, te Deus. falei? O negócio vai É, voando. Vamos vai, dar uma voa. pincelada na comunicação não violenta para depois a gente passar para as outras? Só Vamos, conceitual, assim, só para não ficar. vamos. É, não vai dar nem metade, eu acho, do que a gente tinha Uhum. programado, Vai né? render outra, vai render a parte 2. A comunicação não violenta também ela preza pelo respeito mútuo, né? Eu te respeito, tu me respeita. Existe, claro, ela é uma teoria super ampla, assim como a disciplina positiva, né? Ela é super ampla, mas ela tem mais, ela não é tão infantil assim. Ela tem as partes para todos os para todos os relacionamentos, né? De trabalho, de escola, de família, de né, adulto com adulto e né? Sim, É mais esse, mas é o ponto de vista de respeito e de, a partir disso, tu conseguir olhar a questão empatia também, né? sim, E de não, porque o nome comunicação não violenta parece uma coisa muito, só não pode ser agressivo, né? sim. E tá bem, até Gritar. certo ponto só que o ser agressivo também é muito amplo. Né? O ser agressivo Uhum. significa não se agredir, ou seja, não guardar as coisas, né? Porque de repente a pessoa não se posiciona para não agredir o outro, mas aí se agride porque Que guarda, acaba né? guardando mágoa, tudo, né? Exatamente, e aí também não é legal, né? Então o que diz a comunicação não violenta é que sim, a gente tem que se posicionar, mas de uma maneira que não machuque ao outro e não me machuque, né? Sim. E que é também, né, dentro do que a gente estava falando, assim, que Seria uma as parte coisas têm mais que ser ativa, faladas. né? Porque eu acho que a disciplina positiva focada em criança é uma coisa mais passiva, né? É a gente com eles. E a comunicação É. não violenta é já entre adultos e, tipo, como tu posicionar para responder, Dentro para da dar o comunicação não retorno. violenta, Uhum. também tem até um livro que daqui a pouco mais eu mostro aqui, que também é do Marshall Rosenberg, que é né, quem escreve, é o teórico da comunicação não violenta, é, que fala só da questão maternagem e paternagem, né, como ele fala. Uhum. Então tem dentro da comunicação não violenta só essa parte. E ela tem, a comunicação Sim. não violenta, ela usa a girafa e o chacal, que são, né, a girafa ela é mais de conseguir se colocar, de conseguir se posicionar, não agir, né, por impulsividade mesmo. Uhum. E o chacal já vai na raiva, vai no, né, coloca, vai na hora, sem pensar. Né? E também preza por uma questão de não julgamento. Né? Eu não julgo Uhum. o que o outro está pensando, ou está fazendo, ou está falando. Né? Sim. Não existe um julgamento. E que também Sim. é uma questão que é semelhante à da disciplina positiva. Eu não tenho que julgar. Eu tenho que Sim. entender e aí Entender, pensar tem numa solução. empatia. Sim, É, sim. né? Então, Bem parecido, elas são mas dá para trabalhar semelhantes. com os dois. Sim. Uhum, sim. Os fundamentos da disciplina positiva, não sei se a gente chegou a comentar alguma coisa nesse longo bate-papo da primeira pergunta. Alguma Uh, coisa para. a primeira já foi quase Bom, tudo. dá para ficar o dia inteiro aqui. Ela tem cinco. A disciplina positiva ela tem cinco pilares, né? E 52 estratégias, que as estratégias são essas, de Uau! colocar, por exemplo, é um monte, né? De Eu tenho aquele colocar. livrinho que é aquelas cartelinhas, sabe? Deve ser esses. Sim, Eu sim, tenho. é esse. Eu não estou me Pocket. enxergando aqui, mas eu Isso. acho que está É esse aparecendo mesmo, aí, né? né? É Esse, bem esse baralho prático. é ótimo, assim. É Porque cada ótimo. carta é uma das estratégias, né?
Uhum. Mas em cada uma dessas, claro que também, né, volto a dizer que vai depender, cada estratégia dessa vai depender da idade de cada criança, né? Mas Perfil da são essas família, né? estratégias, que são aquilo né, que a gente estava falando de oferecer só duas opções, né? As reuniões de família também são uma estratégia, enfim, são, né, tem várias, tem muitas, são Muitas. 52. E os cinco pilares, eles são, na verdade, o que mais é trabalhado dentro da disciplina positiva. E o primeiro pilar é que ele ajuda no desenvolvimento da autoestima, né? Que é isso que a gente estava falando, a partir do momento em que ela participa, ela consegue se sentir mais pertencente, Empoderada, né? Mesmo sendo empoderada. criança. Exatamente, né? E também tem outra questão que trabalha muito a autoestima, que é não elogiar, mas sim encorajar, né? Porque Uhum. elogio é algo que a gente espera que venha de fora, só, né? Eu espero o elogio de alguém. E a ideia é fazer com que a criança não cresça esperando elogio, mas sim reforço ou, né, bem o encorajamento mesmo, Algo do né? tipo, parabéns, minha filha, você conseguiu, era tão difícil. Algo Aham, assim? E não só um mas parabéns, digamos assim. eu sabia que tu ia conseguir, porque é muito mais olhar o esforço do Sim, que sim. o que, De repente né? nem chegou lá, mas o caminho, né? O processo que ela teve. Exatamente, teve um longo caminho, o esforço foi muito grande, e é isso que tem que ser visto, né? E Sim, isso é sim. difícil quando eu falo com os pais nessa questão de notas, né? Porque as crianças se Vá. sentem muito cobradas, às vezes nem são, mas eles se sentem, né? E Sim, aí sim. tirar um 8 para alguns é uma coisa absurda, assim, como é que eu tirei 8? Eu não podia ter tirado 8, os meus pais não vão gostar e Sim, tal. Mas é que a questão é o quanto eu me esforcei para chegar nesse 8, sim. Para chegar no né? E 8. não se é 8, se é 9, se é 10, né? E é isso que tem que ser visto. E é isso que Eu também estou tem que vivendo ser, os isso na pais têm que. alfabetização da Martina, né? Porque Hum, não tem prova, não tem nada, tá no primeiro ano, né? Aí a tia sim, esses dias fez uma atividade de acompanhamento. Aí todo mundo assim, tia, vai valer nota? Por quê? Porque escutam dos pais, né? claro, claro. É É isso aí. bem isso. E quem tem irmão mais velho também, né? Eles acompanham Também, do. também, Ah, né? eu Que só já vou sabe fazer o que que vale nota, né? Então, é. claro, eles O resto também já estão disso. nesse mesmo patamar, assim. Então é isso, assim, esse é o primeiro pilar, né, de trabalhar muito o primeiro fundamento, de trabalhar muito a questão de autoestima da criança. A disciplina positiva, o segundo fundamento, é que trabalha muito o respeito e o encorajamento, que na verdade é isso que a gente estava falando também, já Sim, sim, adiantamos, sim, né? Mas o sim. respeito, claro, eu te respeito a partir do momento em que tu me respeita, né? Eu É não recíproco, obedeço né? por medo. Eu não Uhum, obedeço uhum. naquele momento só por medo, mas existe esse respeito e que, claro, são também valores que são levados para o resto da vida, Provérbio, né? pra vida inteira. O terceiro pilar, eu tô colando de uma cartinha desse mesmo baralho Sem aqui, tá? problema. Que é eficaz a longo prazo, que também é algo que a gente já tinha falado, né? Porque considera, claro, que a criança isso está entrando na formação dela, né? Não é, eu não vou ter isso só agora, está entrando na formação dela uma questão de autodisciplina, de conseguir ser gentil com os outros, de responsabilidade, de cooperação, né, de entender que eu faço parte desse grupo, então eu preciso fazer a minha parte, cooperar para que tudo funcione bem, né? Que isso vai Sim. ser levado para a escola, né, onde nós somos a turma, então toda a turma vai colaborar para que ande tudo da maneira que a gente acha que tem que Futuramente no andar. trabalho, com a No equipe, né? trabalho, Ah, exatamente, tudo. né? Vamos pensar todo mundo junto. Então, esse é o terceiro fundamento. O quarto é que ensina importantes habilidades sociais e de vida, que também é isso, né? De respeito. Na verdade, eles estão todos super Sim, sim. interligados. Mas É. de respeito, né, de empatia, isso tudo, né, e que são levados para o resto da vida, né, não é algo que a criança vai usar só enquanto criança. E o último
que convida as crianças a descobrir o quanto elas são capazes de proporcionar também, de ajudar nessa Sim, vida sim. social, né? E Não às é vezes é só... até uma coisa simples, né? Por exemplo, não vou deixar lavar louça porque pode quebrar. E a criança nunca entra numa cozinha. Não, no momento que Exatamente. tu faz uma receita, pô, que legal, eu tô fazendo essa coisa de adulto, né? Aham, Não é né? uma E acho coisa que até longe, né? e até o lavar a louça, né? Dá para dividir, Sim, então, tem, né? Tem coisas plásticas dá os ou itens a menos colher, perigosos. né? Sim, E aí vai crescendo e vai modificando, né? Vai colocando sim, dentro do que a criança é capaz. Porque, claro, óbvio que pode realmente acontecer, né? Daqui a pouco a criança pode estar lavando um copo e quebra, né? Então, óbvio que a gente não vai sim, colocar em sim. risco. Sempre Mas com coordenação, né? Claro. mas é importante sim estimular essa pertencência da criança, né? Ótimo. Esses são os 5 pilares. E esses são os Eu cinco vou, eu pilares. vou, eu vou tentar escolher uma pergunta nossa aqui, mais prática. As pessoas, eu acho que estão assim, que nem eu, sempre piscar, tão bom que é o assunto. Só teve, ó, a Pisoni Adriana, botou lá, muito legal. E teve uma Hum, pergunta aqui em cima, vamos até hum, responder ela, para ela não ficar sem hum. respostas. Vamos ver aqui. A Joana Isabel, o que sugeres como intervenção na hora de birra para criança de 2 anos? Começamos uma fase bem fácil, bem boa. Bem ali. Então, birra toda criança faz. Todas Até as crianças. adulto, né, Karen? Até, até adulto. A gente adora Mas falar deles, né? é. E o que que acontece? Nós, adultos, é que vamos decidir se essa birra vai continuar sendo feita ou Aham. se deu, a criança vai perceber que não funciona, Não vai né? colar mais, né? Não vai colar mais. Então, o que fazer nesse momento? O mesmo que a gente estava falando antes. Mostrar para a criança o na verdade, é traduzir para ela o que está te levando a agir dessa forma, né? Se foi, digamos que lá no shopping, ela queria um brinquedo e Pois é, às não vezes é no ganhou. momento que tu não consegue conversar muito com a criança. E aí que tu faz? Tu arrasta a criança e depois em casa tu conversa. Lá em casa a gente conversa. Se tu já tiver numa educação em que tu consegue fazer com que a criança se acalme ali e tu também, Aham. né? Mas é difícil a Agarrada no gente já. brinquedo, quase rasgando a É, embalagem. se não for esse o caso, se for, né, dali no auge, no auge da crise, sim, tira o brinquedo da mão da criança e, enfim, né, pega no colo e vamos sair desse Faz o que dá, ambiente, faz o que dá. faz o que dá, e aí volta aquela história do se acalmar, vamos respirar, essa também é uma ferramenta que a gente usa, né? Vamos, até minhas almofadinhas não estão aqui porque estou em casa porque eu tenho usado com o Caio. Mas é isso, assim, é uma almofadinha de vela e a outra de flor, porque a respiração é essa, né? A gente inspira como se estivesse Uhum. cheirando uma flor e expira como se estivesse soprando uma vela. E aí eles vão aprendendo essa respiração para se acalmar. Depois manda uma foto pra gente que eu boto numa postagem pra dar como ideia Tá, essa almofada. mando Legal, sim. Hoje, gostei. na hora do almoço, olhei e pensei em trazer, depois esqueci. Esqueceu. E eu tenho mais duas, mas elas estão emprestadas. É bom sinal que as crianças estão usando por aí. É. Né? Mas é isso, assim, fazer a criança se acalmar, a gente se acalmar também, porque a gente também fica num estado que tem vontade de pegar a criança e, né? Então, essa é da gente conseguir respirar também, usar a técnica que a gente tem para se acalmar. E a partir do momento em que as duas estão, né, mãe e filho estão calmos, aí a gente consegue, então, vamos conversar sobre o que aconteceu. Tu ficou furioso porque eu te disse que tu não ia ganhar o que tu queria. Tá bem, eu também fico furiosa quando alguém me diz que eu não posso fazer o que eu Uhum. quero ou quando eu não posso levar o que eu quero, né? Então, primeiro passo Mas é a isso gente não mostrar que justifica gritar, é fazer não sei o quê, aí vem depois. exatamente. O primeiro passo é a gente mostrar que aquele sentimento não é errado. O que é errado é o que a gente vai fazer com ele, né? Isso sim. E aí a criança vai entendendo, né? Por isso que eu digo assim, a gente é que vai decidir se a criança vai continuar fazendo birra ou não, né? É, Porque porque se ela tu vai simplesmente entender, né? diz Vai ver a não, liberdade. É. né? E dá ali uma palmada né? Na hora ela se assusta e acalma. Só que esse ciclo vai continuar.
né? Porque ela não E vai continuar entendeu chorando nada. o shopping inteiro. Não Vai, vai estar vai. agradada. Tu vai E eu continuar acho que passando mais vergonha. importante do que isso também é que a gente acabou não indo nas perguntas aqui passo a passo. É já sair de casa e já explicando para a criança que vai ser um passeio, que não Sim, vai ganhar nada, sim. que já É, melhora, né? Uns é. 50%. Sim, dentro dessas 52 estratégias também, uma delas é isso, assim, explica antes, né, vamos conversar antes, a gente vai no shopping, eu não vou comprar nada, a gente vai para passear, né, ou nós vamos no supermercado, a lista é essa aqui, e Uhum. claro que aí dá para adaptar, né, ou tu pode escolher um chocolate, ou se nesse dia não pode, é o que está aqui, daqui a gente não vai fugir, né, é o que está aqui, enfim, né, esse combinado tem que ser antes. Claro que pode Sim, acontecer da criança chegar lá e quando olhar, né, a sim, gente, a sim. gente também não é, né, quando olhar, mas eu quero esse aqui, o que a gente combinou? Lembra do que a gente combinou Uhum. hoje? Não, outro dia nós vamos levar, né? Claro que eu falando, acho que você deve estar pensando assim, falando parece muito fácil, né? Não é, eu sei que Não é nada não é fácil. nada fácil, É uma mas, tentativa, né? mas funciona e é exatamente isso, funciona a longo prazo. Né? A criança vai insistir a segunda, terceira, quarta vez, mas Sim, vai chegar até um ver o dia que nosso ela vai limite da parar e resposta. acabou. Que ela acha que vai Né? ter um sim, né? Já conhece os É, pais, né? porque tu fica, mas que saco, eu não vou te trazer mais no supermercado, porque tu sempre quer tudo, porque tu sempre pede É, tudo, e vai continuar não sempre é igual, assim, porque tu é. não tá ensinando nada, né? Olha aqui, a Jaque fez uma pergunta aqui, ó. E quando a Hum, gente chama para almoçar e a criança diz que já vou e não vem, daí fico chamando, chamando, até o estresse tomar conta. Na tá, verdade, então, aqui em casa, deixa eu só dar um pitaco aqui. Aqui em casa eu vejo muito, vem aqui, vai lá e pega. Não sei se é o certo, mas não adianta ficar chamando e a criança não tá ali, né? Acho que você tem que estar ali, já vem vindo, já tá, vão almoçar, sei lá. sim, sim, e é bem isso, assim, não existe a opção dela escolher se quer vir almoçar ou não, né? E no caso de criança que já está acostumada a tu chamar, porque geralmente o que a gente faz? Tu chama lá da cozinha, ou tu chama lá Sim, da mesa, né, onde vão almoçar, e gritando, a né? criança tá lá no quarto, Fulano! gritando. Então, para tudo, te abaixa lá Aham. né, no mesmo Na nível da altura da criança, criança. né? E agora é a hora do almoço. E aí a gente volta naquilo nas opções que eu tinha falado também. Agora é a hora do almoço. Tu queres trazer sei lá, o Minion ou tu queres trazer o É, Cebolinha para vir almoçar, né? ela escolhe bem. E pode ter essas duas opções, mas não tem a opção de vir almoçar agora ou vir almoçar daqui a 10 minutos. Não. É agora, né? Porque Então, isso o assim. chamar, se tu já tá vendo que não tá certo e chama 30 vezes, né? Por que que deixa? Já não tá dando certo. Então já E muda a cansa. estratégia, né? É Cansa a isso aí. criança, porque fica ouvindo aquilo várias Sim, vezes, sim. cansa a gente, cansa quem tá junto, E às vezes a cansa criança todo tá lá mundo. vendo TV ou no celular, não tá nem escutando, né? Porque eles não estão, né? Eles Não, estão porque dentro ali. acostuma também, né? A pessoa É, chamar, a mãe sim. chamou, já vou, daqui a pouco eu vou, e quando tu vê, se Quando vê, passou ali passou mais meia de hora. uma hora, e tu continua chamando, né? Então, não, É, mas isso também pode entrar lá nos combinados, na reunião de família, de que a hora que o almoço estiver servido, todo mundo vai vir e vai almoçar, né? Então, não existe essa escolha de daqui a pouco. Né? sim, E também isso é importante de ser feito na hora. Dá duas opções, mas duas opções fechadas. Né? Tu sim. queres, não tem a opção de almoçar agora ou daqui a 15 minutos. Ou isso Ou ou tu quer, aquilo. Né? ou vamos almoçar, né? Como pergunta? Não é Ah, pergunta. nunca. Não, nunca. Né? Ela é feita tu queres, sei lá, almoçar no lugar, né? Queres almoçar no. Claro que na mesa, mas assim, hoje, quem sabe tu pode trocar de lugar com o pai, Uhum. né? Sei lá, inventar opções ou Uma maneiras de fazer historinha, mais né? lúdico também. Porque não precisa ser Uhum. tão rígido assim, né? Então, acho que tem essas opções, assim, né, que dá para fazer, que nem a gente Até tinha porque falado do banho. eu nem ia trocar nesse assunto, tá? Porque a gente está no momento de pandemia, né? Tá tudo Uhum. mais aflorado, tá todo mundo mais cansado, né? Eu acho que a Então, gente vamos tem que ter. relaxar, né? Acho que sim. É porque, claro, O a disciplina equilíbrio. positiva ela é exatamente o equilíbrio entre entre ser permissivo e ser autoritário, né? Porque a gente vive nesses e as pessoas acham que então se eu não for autoritário, se eu não colocar de Uhum. castigo por um comportamento que não foi Eu legal, então eu vou estar afasto sendo de. É, permitivo.
né? permissivo. Mas não é Aí isso, essa né? Existe confusão. um meio termo, né? Que é o ideal. É difícil, volto a dizer, é muito difícil de chegar nesse ideal, mas é o ideal. Sim. Cara, a gente tem mais 10 minutos. Eu até assim, ó, eu não vou escolher mais a pergunta. Eu quero que tu, dentro da tua técnica aí, dentro dos teus estudos, analise o que que a gente não conversou ainda, para a gente fechar o assunto desses 10 minutos, porque de repente eu escolho alguma pergunta que não é tão importante. Vou te Uhum, ler algumas aqui para ver. Como funciona, a gente praticamente já deu algumas linhas, né? Essas estratégias uhum, aí. Por onde começar? Respirar fundo, conversa, reunião de família, acho que tá bem explicado, né? Ou uhum. alguma coisa que tu queira pontuar. Eu quero Não, começar agora a fazer disciplina positiva. Por onde começar? eu acho Não que o sei. por onde começar é exatamente por um autoconhecimento, mais do que Sim, qualquer outra coisa, né? Eu acho que sim. é da gente conseguir se desvencilhar do que já vem, que a gente conhece por educação, né? Que E é eu acho isso que sempre a conversa é a melhor forma, né? Porque se tu sempre, não, se sempre. tu não sabe direito como o teu filho vai gostar, porque tu nunca deu essa liberdade dele escolher, por exemplo, se arrumar a Uhum, cama ou lavar a louça, senta sim. todo mundo junto, né? Aí tu, ó, eu prefiro isso, aquilo, vai anotando ali até acostumar, eu acho, tenta fazer uma É. rotina de responsabilidades de Uhum, cada um e as coisas vão uhum. andando, né? Ler sobre os É. assuntos também. Uhum, uhum. Outra questão sobre essas reuniões familiares que eu não coloquei é que é importante que elas aconteçam sempre como reunião mesmo de trabalho, que elas aconteçam Comparar sempre tudo, senta no mesmo lugar. no mesmo lugar, no mesmo horário, né? Toda Uhum. segunda-feira, 5 da tarde, a gente tem a Já vira reunião. uma rotina e já Já sabe. vira uma rotina, mas também tem que ser algo que seja divertido e prazeroso para todo mundo, né? Não pode De ser repente faz como um ai, que jogo, saco. alguma coisa diferente, né? É, Usa cores, né? post-it, aí é a criatividade de Uhum, cada um. uhum. Sim, porque dá para fazer cartaz, dá para fazer, né? E exatamente isso, a Fazer, criatividade de cada um. envolver eles também, né? Tu Envolver faz eles eles. também, A né? ideia é essa, né? Uhum. Aí tem Esse uma é o pergunta plano. aqui. Como educar sem broncas e castigo? Conversando, né? O que a gente já Uhum, conversou, uhum, resumindo, né? Como envolver sim. os filhos no processo também. Se existe essa pergunta, de repente, tem alguma resposta diferente do que eu estou imaginando, mas se existe alguma diferença na aplicação da disciplina positiva para cada faixa etária? A base é a mesma, né? A base é a mesma. O que modifica é isso, assim, é o que a criança é capaz de entender naquela faixa etária e porque a gente tem que cuidar para a gente não cobrar coisas que eles ainda não têm É, capacidade de fazer, né? sim, Então, mas acho que por isso que também ela envolve, por onde começar lá, envolve muito o autoconhecimento e também o conhecimento de desenvolvimento infantil, sim, né? Que sim. Aqui em fase casa eu é essa aqui? percebo que a Martina, por exemplo, consegue me escutar por mais tempo, assim. Agora, a Sim, sim. Alice, A a atenção Alice eu é. começo e já não tento É, voltar. então, a explicação, claro, com a Alice tu não vai conseguir, vamos fazer uma reunião de família, e a reunião leva ali meia hora, ela já Mas tá faz ela participar, né? Bota ela na cadeirinha no lugar faz dela, se participar, faz sim. importante, né? Aham. Vamos combinar que tu vai juntar os brinquedos, por exemplo, né? Vamos combinar, vamos Sim, deixar isso combinado, tu vai juntar os brinquedos sempre que tu espalhar, e, né? Esses combinados, sim, mas tem que ser algo rápido e papum para light, ela, né? Não tem pequenininho, muito, né? Porque é, isso também vai da personalidade, né? Mas muito da, da da faixa faixa etária. etária. Uhum. Tem como dar bronca em filho aplicando a disciplina positiva? Não se dá bronca. É Não se dá conversa bronca mesmo. porque a bronca é um dos polos que a gente não acha legal, que é o autoritarismo. Sim, Né? sim, Bronca é algo que vem de cima e que, né, não está sim, não, certo não e não pode combina, ser né? feito assim e não, Sim, né? E então não, assim, não, a bronca não existe porque sim, existe a conversa e o pensar sobre o que eu fiz, sim. né? E dar sugestão de como melhorar, né? E As sugestão de como outras ali melhorar. depois seria o que fazer quando meu filho quer chamar atenção, que também a gente já comentou em alguém ali que conversou. Não sei se quer É, falar mais alguma coisa. o que que acontece? A gente xinga, mas tu não consegue, a gente acaba não colocando para a criança, e aí vem aquela parte da criança entender o que ela está sentindo e por Uhum. que ela está se comportando assim, né? Senão ela Então, repete, né? também,
para e, a criança tá lá pulando no sofá, não pula no sofá, não pula no sofá, e tu Não tá lá pode. 50 vezes, não pode, vai estragar, e, né, quantas vezes eu tenho que repetir? Pô, mas tu tem que repetir tantas vezes é porque não tá dando certo, então para e pensa, né. Mas então, para com a criança e, olha só, eu sei que tu tá fazendo isso, tu tá pulando no sofá porque tu quer a minha atenção. E eu agora não posso, porque eu tô, sei lá, em reunião, ou porque eu tô lavando a louça, porque eu tô, né? Mas assim que eu terminar, eu venho aqui e a gente vai, sei lá, E cantar vai no mesmo, karaokê, né? E ou a vai gente mesmo, vai. não fica Mas falando aí coisa de amor. vai mesmo. Isso me fez lembrar a Né? Martina, uma época, eu falava assim, filha, tu quer chamar atenção, logo que a Alice nasceu. Aí do nada, às vezes eu chegava assim, mãe, eu quero atenção. Ela não Ah, precisava nem chamar atenção, ela mesma pedia. Eu achava claro, o mas máximo. então, é isso também, É, né? Ela não precisa ficar virando cambalhota, se colocar em risco lá para chamar sim, a tua sim. atenção. Ela pode dizer, mãe, eu quero Eu atenção. achei ótimo. Então tá, então vamos resolver, né? Sim, É estou sendo bem isso. direta, estou dizendo que eu preciso, né? É bem isso. E a última aqui, passando algumas que a gente já respondeu, seria as indicações de livros. Eu vi que tu tem alguma coisa aí para nos mostrar, além do, É, deixa eu ver aqui. além Ah, das cartinhas do baralho. tá, tem as cartinhas, né, que eu já mostrei, que na verdade ela tem muito a ver, ela tem muito a ver com, ela é uma parte, digamos, do livro, não estou me enxergando, não sei se dá para ver aí. Agora eu tirei os comentários. Um pouquinho mais para Tá, cima. Aí, deu. tá, O ela é baralhozinho. uma parte do livro da Jane Nelson, que é o dessa disciplina positiva, né? E cada carta é uma das estratégias. Ele é muito legal, é super didático, bem fácil de entender. O livro mesmo, é o da disciplina positiva, não tenho ele impresso, eu tenho ele no meu Kindle, Sim. mas é E esse tem aqui que dá vários, para né? ver ali. Dependendo da faixa etária, acho que tem até em sala de aula, né? Tem Tem sala de vários aula, temas. tem vários, né? Tem eu esqueci de pegar, mas é o disciplina positiva para crianças de 0 a 3 anos, que também é bem interessante, que daí já é mais específico, né, Focado nessa para faixa etária. nessa faixa etária. Passando para a comunicação não violenta, esse que eu tinha falado da paternagem e maternagem do Uhum. Marshall, né, que é também específico, ele é bem fininho, bem fácil de ler, bem didático também. Da comunicação não violenta, bem básico, né? Essa Esse capa eu conheço, aqui eu não cheguei a ler, mas eu conheço. esse aqui é o mais, para quem quer entender como é que funciona a comunicação não violenta, ele é o início. Assim. Esse também é muito, porque ele é bem didático, esse aqui, aquilo que eu falei da girafa, né? Então Tem ele algum, assim, para criança que a gente possa ler e seja bem infantil, assim, ou não? É só focado em adulto mesmo? esse aqui Sabe até me dá, mas dizer? tem que ser criança Até dá. mais velha. Sim. Uma criança Porque eu vi a mais. figura e me fez lembrar, né? De repente, É, algum livro que fale sobre isso, do tema, mas a gente pega vários, né? Um que fale sobre respeito, um que fale, né? Pega esses pilares aí e Isso desenvolve. separados tem. Específico de comunicação não violenta, eu acho, não fico te devendo, mas acho que não Porque é tem. uma forma, né, de conversar com a criança sobre isso também, né? Mostra um Também, livro, que já, né? na verdade, tem vídeos também, porque eles usam, o pessoal que trabalha Hum, só com comunicação não violenta, eles usam a girafa e o chacal, né, que são esses dois. A girafa bem felizinha ali, né, pois e o, é. e o chacal furioso. Eu vou até E eles procurar para ler usam isso aí. eles usam fantoches, né? E aí fica bem lúdico, assim, os vídeos são legais. E a linguagem da paz no mundo de conflitos, que ele é mais amplo, né? É mais num geralzão, assim, para a sociedade, no geral, mas também é bem interessante. Sim. Eu Cara, eu acho acho que que é só isso, deve assim. ter 1 minuto. Daqui a pouco o Instagram, quando chega a 30 segundos, ele avisa e quando vê, se a gente não se despede, ele manda a gente embora. Então, Tá bem a rápido, última meu Deus. parte da nossa live, visto que vai muito rápido, e no final eu Muito dei uma rápido. rapidinha aqui. No final, eu sempre peço para os nossos convidados dar uma frase, um pensamento, algo legal assim para as mães sobre o assunto, sobre outra coisa que tu queira falar, para deixar essa maternidade mais leve. Uma mensagem. Uma mensagem. Acho que se perdoem, porque a gente erra, né? Perdoem os seus pais, os nossos pais, por
fazer uma educação cheia de amor, como, né, acredito que pelo menos a grande maioria fez, mas com todo esse autoritarismo, porque na época era o que achavam que era certo, né? Então, assim, se perdoem por ter errado, perdoem os pais por algumas coisas que né, enfim, de castigo, de autoritarismo, e se coloquem no lugar dos filhos. Acho que essa é a Empatia. grande... 5 segundos. Vou ter que me despedir de É ti. isso. Beijo, Obrigada. obrigada.